As informações do Cruzeiro nesta terça-feira. O time fecha a preparação para o duelo diante da equipe do CRB. Leonardo Jardim vai contar com todo o grupo. Tem aí uma virose, um surto de gripe na Toca da Raposa 2 que vem gerando uma preocupação. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Programação do Cruzeiro de toda semana, com 2 compromissos aí importantes. Tem o jogo da Copa do Brasil nesta quarta-feira e tem o duelo do domingo diante da equipe do Botafogo no estádio Newton Santos. O Cruzeiro treinou ontem pela manhã, treina hoje à tarde e fecha a preparação para esse jogo com o CRB. Na quinta-feira tem treino 11 horas da manhã, treino na sexta 10 horas da manhã e no sábado às 3 horas da tarde, o último treinamento antes do duelo diante da equipe do Botafogo. A preparação hoje para ver o que Leonardo Jardim terá à disposição para este compromisso diante do CRB. O técnico falou sobre isso na entrevista coletiva e que deve rodar a equipe. Vamos até conferir esse trecho aí de Leonardo Jardim. Como objetivo se qualificar, sabemos que o jogo de quarta-feira será um jogo outra vez intenso, com uma equipa da segunda divisão, uma equipa que normalmente em termos físicos são bastante fortes e competitivos. Com certeza que vamos fazer uma rotação dentro daqueles jogadores que são mais utilizados, não vamos fazer uma alteração de 10 ou 11 jogadores, vamos fazer uma rotação com alguns jogadores que jogaram hoje, outros que não jogaram, vamos ver em termos clínicos como é que está o William e o Christian, mas é sempre com o objetivo de procurar um resultado que nos permita a qualificação. Muito bem, tá aí o técnico Leonardo Jardim e é isso mesmo que deve acontecer. Vamos ver aí se seria um time próximo àquele, por exemplo, que atuou diante da equipe do CRB, do Vila Nova, melhor dizendo, na Copa do Brasil, quando o Leonardo Jardim rodou a equipe e o Cruzeiro fez uma boa vitória com grande atuação de Caio Jorge e também de Gabigol. Naquela ocasião, o Cruzeiro fez 2-0 e levou a decisão lá para Goiânia com mais tranquilidade. Lá em Goiânia, acabou fazendo 3-0 para cima do Vila Nova. O CRB vem de uma goleada na Série B do Campeonato Brasileiro e é um adversário aí que o Cruzeiro vem estudando para não ser surpreendido nesta fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Edna Alves Batista vai apitar. A última vez que ela apitou um jogo do Cruzeiro foi no final do ano passado, a vitória sobre o Juventude por 1-0 em Caxias do Sul. Christian e William, além de outros jogadores, serão reavaliados nesta terça-feira para saber se todo mundo vai estar à disposição aí do técnico Leonardo Jardim. Como ele comentou há pouco, a ideia é dar uma mesclada, mas esses 2 atletas, por exemplo, Christian e William, ficaram fora do treinamento de ontem, além de não terem atuado no final de semana diante da equipe do Ceará, e são dúvidas aí para esse compromisso. Se treinarem hoje normalmente, vão para o jogo e aí é aguardar qual time manda a campo o técnico Leonardo Jardim. Ô Samuca, hoje nós estávamos numa discussão aqui sobre poupar ou não o time, né? E aí o Lucas Silva até trouxe que o Mister faz bem essa rotação, essa rotatividade. Para você, primeiro bom dia obviamente, mas para você, o Cruzeiro deveria poupar jogadores aqui contra o CRB, e aí eu recebo uma mensagem do meu amigo, grande Doca, Fred, cruzeirense, fanático, que falou assim, não, CJ, faz o resultado em casa e descansa da viagem, descansa o jogo na volta, descansa na semana que vem, porque ainda vai descansar jogadores pela viagem mais longa e do jogo também. Como é que é a posição e a opinião de Samuel Venâncio? Então, eu acho que ele vai dar uma rodagem, como foi naquele jogo diante do Vila Nova, né? Também pela Copa do Brasil. Não tirando todo mundo, mas não colocando também um time todo reserva. O que eu penso, o Cruzeiro tem passado, inclusive, e acho que eu tô nesse aí, não diria um surto, mas tem alguns jogadores estão gripados, então o pessoal desgastado, né? E isso deve pesar na hora do Leonardo Jardim definir aí o time para esta quarta-feira, CJ. Eu concordo, não acho que tem que ser o time todo titular, porque domingo tem mais compromisso, né? Já vem numa maratona pesada, o Cruzeiro tem aí um elenco mais enxuto, né? Então, mas penso que dá para rodar um ou outro ali, uns 5 jogadores no máximo, e ter um bom time para encarar o CRB.
com todo respeito ao CRB, né, que vai vir para jogar a vida, mas o Cruzeiro dá para mesclar o time, acho que para fazer um bom jogo, se possível, com uma vantagem aí para levar a decisão lá para Maceió. E acho que mesmo se o Cruzeiro tiver uma vantagem, por exemplo, de 2 gols de diferença, dificilmente vai deixar de levar jogadores lá para a viagem a Maceió, né? Isso aí seria, penso eu, que até pelo elenco que temos, não dá para tirar todo mundo de uma viagem. Aí acho que ficaria faltando jogador, você joga. Boa, também. Ô Samuca, sabe o que eu queria saber de você? Uma opinião até mais forte, talvez, se você é que você tenha sobre o assunto. Ontem conversava com alguns cruzeirenses amigos e eles falando assim, eu achei engraçado que eles falaram a mesma coisa, de modo separado, eles não se conheciam. Não que eu esteja sentindo saudades do Alexandre Matos. Longe de mim aqui, enaltecer a figura do Matos, porque ele tem a sua importância, somos gratos e tal, mas acho que o Cruzeiro está inexperiente e muito devagar no mercado. Aí eu ouvi deles, aí fui conversar com o outro, e o outro, que falta faz o Matos, hein? Nesse tipo de negociação, na hora de bater o bonecão na mesa para fechar pela experiência. Você acha que o Cruzeiro passa por isso ou não? Faz parte desse planejamento essa, vou dizer lentidão, porque o mercado abriu dia 2 de julho, né? 10 de julho. Nós temos aí 19 dias de mercado. Acho que a ansiedade está mais pro lado de cá do que da de lá. Como é que você vê isso? Sim, CJ, eu acho que nesse caso não tem ligação, porque temos aí o Leonardo Jardim, o novo gerente scout, e o desafio deles é encontrar um jogador que o Leonardo Jardim vai aprovar e enxergar aquele atleta vindo para ser uma boa opção no elenco, né? O Cruzeiro não quer contratar por contratar, porque senão já teria ido ao mercado aí e contratado 2, 3, 4, 5 jogadores. A gente sabe, o problema do Cruzeiro, o dinheiro, na verdade, ele é a solução lá para o Cruzeiro, né? O dinheiro é do Pedro Lourenço, então, já falei sobre isso, se tiver que pagar 10, 12, 15, ele vai pagar, depende, claro, do Leonardo Jardim dar o aval para aquele atleta, né? Só para citar aí alguns exemplos. Se o Cruzeiro oferece 8 milhões de euros lá para o Gabriel Martínez do Braga, ele já estaria aqui. Mas o Cruzeiro entendeu que não precisaria chegar a este valor, porque o atleta, ele precisa de se provar mais. Então, 6 milhões ali, por volta disso, que foi a proposta do Cruzeiro. Para o Matheus Gonçalves, se o Cruzeiro pagasse 8 milhões de euros, ele já estaria na toca. E o Cruzeiro negociou de uma outra forma. O Vitor Gabriel do Inter, se o Cruzeiro paga 6 milhões de euros, ele já estaria na toca da Raposa 2. Então, eu acho que a questão, CJ, é achar o jogador que vai agradar ao técnico Leonardo Jardim. E não é problema de dinheiro, de tempo para negociação. É um processo que o Cruzeiro está nele e confia muito no técnico e ele quem dita as regras ali no departamento de futebol para fazer esses investimentos. Claro que o Cruzeiro tinha negociações aí encaminhadas. O Sarmiento, por exemplo, a compra estava acertada. É um valor próximo a 6 milhões de euros para comprar o jogador, salário também. E aí, de última hora, vem um comunicado do atleta de que não iria vir para a América do Sul neste momento, que pretendia continuar na Europa. Então, negociações o Cruzeiro fez. Elas não foram para frente aí por outros motivos. Acho que não é essa questão aí de ter ou não um diretor. É sim achar um jogador que vai agradar aí ao técnico neste momento, CJ. Deixa eu começar falando sobre Zé Ivaldo. Zagueiro que ainda pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Santos e o Peixe decidiu parar de utilizar o zagueiro para não correr o risco de ter de comprá-lo. Só para lembrar, o Zé Ivaldo está emprestado ao Santos até dezembro e há uma cláusula que torna a negociação como uma obrigação de compra se o Zé Ivaldo disputar 60% das partidas com a camisa do Santos por pelo menos 45 minutos. Nesse caso, o Peixe seria obrigado a comprá-lo por 1 milhão de euros, valor que garantiria ao Santos 70% dos direitos econômicos. Pois bem, o Santos não vai mais utilizá-lo e recebeu a notícia de que nos últimos dias o Cruzeiro foi procurado por uma equipe do Japão e outra da Arábia Saudita em tratativas para compra do atleta. Existe a possibilidade real de Zé Ivaldo não ficar nem no Santos, nem no Cruzeiro e se mandar para o exterior. Estávamos falando de zagueiro no Cruzeiro, o Zé, cadê o Zé? O Zé Ivaldo no Santos, Cabidão. O Zé deve ir embora, porque senão vai bater meta lá e os homens vão ter que comprar. Cabia não? Cabia onde? Cruzeiro, pô. Não mais, CJ. O Cruzeiro mudou de fase, né? O Zé Ivaldo, ele foi muito importante, principalmente no ano do acesso, inclusive jogou bem na sequência, mas a verdade é que o Cruzeiro precisa dar um passo à frente, né? E o Zé Ivaldo, que sim, teve uma boa passagem pelo Clube Celeste, hoje ele pode, na minha opinião, tá, CJ? Assim, eu sei que o torcedor gosta muito do Zé Ivaldo e tal, mas eu acho que ele seria uma excelente maneira do Cruzeiro ganhar um cascalho vendendo ele para fora do país, vendendo ele para a Arábia Saudita e para o Japão. E é importante fazer caixa nesse momento. É importante o torcedor do Cruzeiro entender que o Cruzeiro é um time rico e tal. Não, o time do Cruzeiro, o Clube do Cruzeiro é um clube hoje que precisa ainda rotacionar ou tracionar essa situação financeira. Então, eu colocava no cobre. Gostei. Você não? Colocava no cobre. Jonathan Jesus ou Zé Ivaldo, Cris? Eu acho o Jonathan Jesus hoje. Mas o nível é bem parecido, na minha opinião. Mas a diferença da idade aí é gritante. Né? Exatamente. O Jonathan tem mais projeção nesse momento. Né? Vou pegar essa pergunta sua, que ela é boa, e vou passar direto pro Cabidão. Cabidão, CRB,
tudo bem, é perigoso, Copa do Brasil, o Cruzeiro sabe muito bem disso porque já ganhou muitas. Mas seria a hora de poupar? Contra o CRB? Uma competição só de 180 minutos? Vale muita grana? Interrogação. Ô, CJ, existem algumas situações aqui que a gente precisa deixar claro. Primeiro, qual que é o objetivo do Cruzeiro? O objetivo do Cruzeiro é ir para a Libertadores. Ok, e por onde vai ser mais fácil ir à Libertadores? Mais fácil? Porque existe um caminho mais fácil. Então, existe um caminho mais curto e talvez... Não, mas não é mais fácil. Você acha que é mais fácil? O Copa do Brasil é mais curto. É mais curto. Número de jogos. Número de jogos, pô. São 8 jogos. Se você pegar São 8 jogos. eliminação por CRB, indo às quartas, vão ser 6. 6 jogos. Mas tem que passar pelo CRB ainda. Tem que passar pelo CRB. Então, assim... Não, o ponto é que na Copa do Brasil, de 16, só vai um, né? É. Exatamente. O Brasileirão vão 6, são 7 vai ou 8. 6, 7, 8 até 9, dependendo. Então, assim, o mais fácil, o caminho mais fácil para o Cruzeiro chegar à Libertadores é manter o seu ritmo no Campeonato Brasileiro, CJ. Hora nenhuma o técnico Leonardo Jardim falou em título aqui. Quem falou em título fomos nós, inclusive. O Cruzeiro, estando no G4, no G5, no G6, ele estará numa Copa Libertadores da América na próxima temporada. E a Copa do Brasil você pode fazer exatamente o que aconteceu com o Atlético ano passado. Que inclusive teve 2 finais para ir para Libertadores, perdeu as 2 e ficou de fora esse ano. Então, assim, aí voltando, né, a questão do poupar ou não poupar. O Cruzeiro precisa, neste momento, de respirar. O Cruzeiro veio numa toada muito forte, CJ, muito forte. Nós estamos falando de 15 dias, hein, Cabidão? Ontem à noite eu até falei disso, peraí. Muito forte. O futebol parou até dia 13 de julho. Dia 13 de julho até dia 28, que era ontem, 15 dias. 16 agora. 5 jogos. Nós já estamos falando de sequência de jogo. Quando chegar então dia 21 de dezembro, nós vamos falar que os caras estão mortos. 5 jogos amanhã terão 6º já. Assim, não tem pra onde correr, gente. Não tem pra onde correr. Os caras precisam de descanso. E acho que um dos fatores, não foi o único, obviamente, que levaram o Cruzeiro a ser derrotado pelo Ceará foi o aspecto físico. O Cruzeiro caiu de intensidade, gente. Não acho. O Ceará também jogou 5 jogos. E ontem o Guilherme Mendes trouxe que o Ceará jogou mais do que o Cruzeiro. Até agora, na temporada, o Ceará tem 2 jogos a mais que o Mas Cruzeiro. existe uma diferença muito clara de como o Léo Condé joga e de como o Léo Jardim joga. Na minha opinião, o Léo Jardim, o aspecto do jogo do Léo Jardim depende muito da questão física. Mas a gente estava Depende elogiando muito da até questão semana passada física. que o nível não caía. Mas o nível não caía, mas ia cair uma hora, CJ. Não, porque é normal perder, ué. Precisa rodar o time. Precisa rodar o time. Se esse time jogar com a equipe titular amanhã no Mineirão, vai chegar contra o Botafogo esgotado. No próximo domingo, às 4 da tarde, no Newton Santos. Tem que rodar o time. Eu não tô falando pra colocar que o time reserva, não. A minha justificativa é apenas assim, eu não acho e nem coloco a derrota pro Ceará por conta de jogador cansado. A gente deixa de olhar o mérito do Léo Condé, da equipe do Ceará. Porque o Cruzeiro teve a oportunidade de matar o jogo. Teve a oportunidade de matar o jogo. Então, mas o Cruzeiro depois do minuto 35, ele caiu muito. Caiu muito. Mas já tava quanto E não jogo é- ali? 35 de segundo? Não, do primeiro. Tava 1-0. Não, mas aí caiu cedo demais. Não, mas assim, pelo menos essa foi a minha impressão, CJ. Você tava lá, pô. Essa Assim, impressão pode ser melhor do que a nossa. então o que eu acho é que o Cruzeiro precisa rodar o time. E aí a gente tem que bater na tecla aqui com relação à questão do elenco. O Cruzeiro, ele roda menos o time do que precisava pelo estilo técnico Jardim, CJ. E isso pra mim tá ficando muito claro. E amanhã contra o CRB, eu já falei isso aqui, o pessoal ficou magoadinho comigo, mas eu vou repetir. Se o Cruzeiro tiver, não vou falar a palavra abandonar, porque abandonar é muito forte, mas se o Cruzeiro tiver que optar, vai ser pelo Brasileiro.